Felipe de Lyon. Intervenção do Mestre Felipe. Viver Cristo em si. Meus irmãos e irmãs na humanidade e em Cristo, eu os saúdo. Eu sou um dos Melquisedeques da Terra, elemento Terra, chamado, durante a minha última vida, Felipe de Lyon. Eu venho a vocês, hoje, pela minha posição em meio à ordem dos Melquisedeques, entregar uma série de elementos que eu chamaria de evidências. Evidências não para crer, mas para vibrar no seu coração, para ver se isso evoca uma verdade para vocês. Eu venho lhes falar, neste período que vocês vivem, do significado desta frase viver Cristo em si, hoje. Isso vai requerer uma série de considerações que caberá a vocês, então, verificar se elas fazem vibrar o seu coração ou não. O que eu venho dar a vocês não visa amplificar os mecanismos de crenças, mas, bem mais, fazê-los sentir, pela percepção da verdade ou do contrassenso, o que eu vou entregar a vocês. Primeiramente, como foi anunciado pelo arcanjo Uriel, Cristo está doravante presente, em consciência e em verdade, no éter da Terra. Esta preparação durou um ano, desde o momento em que o venerável Sri Aurobindo falou sobre o primeiro portal interdimensional da luz azul. Desde o início deste ano, vocês têm preparado seu templo interior para acolher a luz de Cristo, na unidade e na verdade. Hoje, isso está realizado, refletindo, por sua simples presença no éter planetário, o início do seu retorno, como Sri Aurobindo, quando foi São João, anunciou. Convém então, não definir as ações de Cristo, mas, bem mais, o que isso representa, o que isso significa e o que isso não significa. Acolher Cristo e viver Cristo apenas pode acontecer se a personalidade se apagar diante da luz vibral e dar todo o lugar para esta consciência especial, que hoje nós iremos chamar de Logos Solar ou de Consciência Cristo Miguel. A consciência de Cristo ou de Miguel, ou Cristo Miguel, está, então, no éter. Ela também está no seu próprio templo interior, se o lugar ali for para o seu acolhimento. Algo real para nós, mas que se faz necessário para vocês, ainda uma vez, de ser provado e experimentado no seu coração. Em primeiro lugar, Cristo não pertence a alguém, a alguma organização. Cristo veio para fazer o sacrifício do seu sangue, a fim de preparar a própria liberação de vocês da antiga lei, daquela estabelecida pelos arcontes. Um ser trouxe esta vibração, transmitindo-a na sua encarnação e na mensagem que foi dada há milhares de anos. Hoje, no acolhimento de Cristo, na verdade e na unidade, é pedido, como ele mesmo lhes disse, para tornarem-se os seus imitadores. Para tornarem-se os portadores da luz vibral autêntica do amor e do coração. Para isso, é preciso que o que vocês chamam de palavras ou de personalidade se apaguem e sejam transcendidas pela luz vibral. Cristo não está nas orações, Cristo não está na repetição, Cristo não está nas estátuas. Cristo é um estado de ser uma pessoa, alguém que viveu, como vocês e como todos nós, em um corpo humano, a um dado momento da história deste planeta. Ele pediu, durante a sua vida, para imitá-lo. Ele pediu também para tomarem consciência, através de uma série de frases, das quais algumas não foram deformadas, para tomarem consciência do que vocês eram. Algumas frases, repetidas e pronunciadas à vontade, expressaram, durante a sua missão, o que vocês tinham que fazer para andar nos seus passos e, além disso, para tornar-se a sua própria vibração, a fim de acolhê-lo e, efetivamente, de vivê-lo. A realização das núpcias celestes, a realização da ativação da Merkaba interdimensional, aceleraram então o retorno de Cristo, tal como ele partiu. Ele vai voltar e ele voltou ao éter da Terra, inscrevendo-se assim no seu templo interior, se ele acolher e vivê-lo. O princípio da lei de atração e ressonância, lei iniciada e instalada por Cristo, vindo inicialmente para pôr fim à lei de ação/reação a fim de fazê-los penetrar diretamente na lei de ação da graça ou lei da unidade, foi preparado durante 2000 anos. Hoje, cumpre-se a promessa do seu retorno à unidade, como foi dito e como tem sido, e é ainda hoje. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Isso não significa que ele tivesse deixado alguém em particular, seja qual for a organização, para ficar encarregado das suas palavras, pois toda a humanidade, na sua totalidade, indistintamente de qualquer religião, pode tornar suas as palavras dele e se tornar Cristo. Não há barreira de qualquer crença em uma ideologia, em uma religião, podendo se opor ao retorno da dimensão de Cristo na sua vivência, no seu coração e na sua vida. Assim, hoje, o impulso à ascensão vem diretamente da presença de Cristo no éter, e irá se refletir, para vocês, em um apelo interior para viver segundo a lei do coração, a lei da graça e a lei da unidade. Por isso, é preciso realmente perceber uma série de processos que vêm da personalidade, tentando bloquear ou evitar o estabelecimento de Cristo em vocês. Cristo não é uma crença, ele tampouco é um dado histórico, ele é muito mais do que isso. Ele é a consciência do Logos solar, como disse o nosso comandante bem-amado na sua vida. Cristo é um estado vibratório unificado, Cristo é um estado de paz, um estado de serenidade, sobretudo, um estado de completitude interior que não conhece qualquer privação. É isso, o impulso à ascensão que acontece, hoje, pelo retorno de Cristo no éter. Mantenham a sua casa limpa, pois chegou o momento de acolhê-lo e de vivê-lo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida que os leva ao seu estado de eternidade, pois vocês não são deste mundo, mas estão sobre este mundo a fim de ascenderem ao que vocês são, muito além das armadilhas em que vocês foram envolvidos. O retorno de Cristo, assim denominado por São João, com a espada da verdade, não é uma espada que fere, mas uma espada que revela, que desvenda e que põe fim às injustiças. As injustiças de que falo não são as injustiças sociais ou políticas ou outras, mas a injustiça do seu confinamento em meio à ilusão, privando-os da sua dimensão eterna, ou seja, da sua multidimensionalidade. Ter acesso a Cristo é reencontrar a sua multidimensionalidade, é penetrar no corpo de estado de ser, penetrar na vibração do estado de ser, é reencontrar o Sol, a conexão, é reencontrar a sua origem estelar, reencontrar a sua dimensão, reencontrar a paz e, sobretudo, a alegria interior. Pois Cristo é a paz e a alegria, e nada mais. Jamais Cristo quis, em algum momento da sua jornada, criar algo que fosse um novo confinamento ou um novo dogma no qual, entretanto, os homens de poder agiram rapidamente para confiná-lo em um papel que ele não tem. Como os arcanjos disseram e como nós dissemos, ninguém virá salvá-lo seja do que for. Apenas vocês é que podem salvar vocês mesmos para saírem da ilusão. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, levando-os a vivenciar a vibração da liberdade, além de qualquer dogma, além de qualquer religião e de qualquer crença. Eu não vou falar de novo sobre os princípios falsificados de algumas palavras e de algumas formas de confinamento que os privam da sua liberdade. Hoje, vários seres humanos ainda estão fechados nas crenças e nas ilusões, embalados pelas percepções que eu chamaria também de astrais ou emocionais, privando-os do acesso ao Cristo verdadeiro. Cristo é alegria, Cristo não é sofrimento, Cristo é a luz da verdade. Maria, a verdadeira corredentora no céu e a criadora da dimensão original, nada tem a ver com qualquer castigo ou com qualquer punição. Como ele disse durante a sua vida, cada um vai viver segundo a sua fé, cada um vai viver segundo a sua vibração. Será que a sua vibração é a paz? Será que a sua vibração está unificada? Será que vocês estão no coração? Ou vocês estão em outro lugar? O resto, todo o resto, sem exceção, são apenas projeções ligadas aos textos, ligadas às falsificações, ligadas aos compromissos, estritamente nada tendo a ver com o espírito de humildade, de simplicidade e da verdade de Cristo. Cristo é, então, um princípio vibratório inscrito no seu DNA desde a criação da humanidade, que jamais se revelou, pois o momento não tinha chegado. O princípio de Cristo Miguel está operando em todos os universos falsificados onde é preciso restabelecer a verdade.
Dessa maneira, então, a espada da verdade é o restabelecimento da verdade, da multidimensionalidade, da unidade das criações e da não separação dos planos. O que foi separado sobre esta terra não foi feito pela ação das forças criadoras, nem pela ação de Cristo, mas, realmente, por uma vontade deliberada de confinarem vocês na ilusão. Desconfiem de qualquer personagem de fora, seja ele quem for, que iria se chamar Cristo ou pedir, em seu nome e impor Cristo, para segui-lo. Cristo já está no interior de vocês. A fonte já está no interior de vocês. Vocês têm apenas que desvendar, despertar e manifestar isso. Todo o resto seria apenas uma ilusão e uma projeção a mais. Assim, portanto, Cristo está em vocês. Revelá-lo é, efetivamente, imitá-lo em sua vibração, no seu amor, na sua unidade e na sua manifestação. Imitar Cristo é vibrar em uníssono com a sua frequência pela coroa radiante do coração, pelo fogo do coração ou pelo coração sagrado, manifestando-se pela coroa radiante do coração e pela ignição, em vocês, da triunidade denominada Nova Eucaristia. A Nova Eucaristia não tem mais necessidade de qualquer intermediário entre vocês e ele, contrariamente ao que quiseram nos fazer acreditar os seres desejando avidamente ter poder sobre vocês e que tinham, de fato, apenas um objetivo, e um único: a escravidão da humanidade, falsificando o que era Cristo. Cristo sempre disse: jamais façam das minhas palavras uma religião. Estas palavras realmente foram pronunciadas. Assim, durante a minha vida, eu pude manifestar, expressar e acolher Cristo nos milagres cotidianos que eu realizei em seu nome, para ele, sendo eu o menor. Hoje, tornar-se pequeno significa apagar-se diante da majestade de Cristo, dar a ele todo o lugar na vibração do amor, na vibração do fogo do coração. O período que vocês vivem a partir de agora, levando-os, nas próximas semanas, a mensagem do Arcanjo Miguel e de Maria, são momentos de intensa preparação e de vivência vibratória do seu Cristo interior, conectando-os com a dimensão do Cristo histórico. Esta dimensão do Cristo histórico deve ser perceptível no seu ser interior e não através de qualquer leitura. Cristo é um estado, Cristo é uma consciência. Ele está hoje no Logos solar, fusionado com o Arcanjo Miguel, revelado em vocês na nova triunidade. Ao se estabelecerem na vibração de Cristo, vocês vivem Cristo, vocês se tornam como Ele lhes disse: o que eu fiz, outros virão e farão muito mais ainda em meu nome e pela minha consciência. É isso que vocês realizam hoje. Tenham cuidado, contudo, com as projeções de identificação que os fariam viver o que vocês não têm que viver, ou seja, um papel histórico, mas, muito mais, um papel da luz, da verdade e da vibração. Acolher Cristo na verdade e na unidade é efetivamente, e como ele disse, dar lugar para o caminho, a verdade e a vida, a fim de apenas ser um, como ele disse: eu e meu Pai somos um, eu e a fonte somos um. Ele havia então reunificado nele a triunidade e hoje ele pede para realizarem, devido à sua presença no éter, a mesma ação e o mesmo feito. Esta realização é o que irá contribuir para estabelecê-los, ainda mais, no que o venerável um amigo chamou de Chantilly-Laya, a morada da paz suprema. Vocês estão muito além, neste princípio, do conceito de perdão inculcado por algumas religiões. Vocês estão aqui em um princípio de identificação vibratória que os torna pequenos. Pequenos neste mundo, vocês encontram a sua grandeza no céu. O retorno de Cristo, assim como Sri Aurobindo escreveu, firma o retorno da luz vibral, em majestade e em glória. Isso é agora. Ou certamente, vários seres humanos atrilados e confinados nas escrituras, sejam elas quais forem, jamais vão reconhecer o princípio crístico em vocês, como foi o caso durante a sua primeira vinda. Seja como for, aquele que está no coração, firme na alegria e na presença de Cristo, sabe que está vivendo a verdade e que não tem necessidade de qualquer confirmação de fora. Viver a unidade é encarnar totalmente a vibração e o estado Cristo Miguel, associado a Isis ou Maria, a criadora deste universo.
A revelação é acompanhada de uma grande alegria. Ela é acompanhada também de um estado de paz que os deixa na paz com vocês mesmos e com o resto do mundo. Obviamente, muitos seres humanos, confinados nas ilusões e nas crenças, não vão querer viver esta paz. Eles irão buscar uma paz em outros lugares, nas escrituras e nos textos obsoletos há muito tempo, como foi o caso nestes 2000 anos, pois nada mudou sobre esta terra. Simplesmente, hoje, o retorno da luz vibral é total. Nós os convidamos, então, a viver, a partir de agora, pela paz e pela alegria, as suas núpcias galácticas, o que eu chamaria de núpcias com Cristo. O casamento que se apresenta é uma liberação. Nunca mais haverá confinamento para aqueles que desejarem ser liberados e que viverem a vibração da liberação. Vocês não poderão manter os dois. Ou é Cristo, ou é aquele que não é o Cristo. Cabe a vocês decidirem, não pelo mental, não pela análise, mas, bem mais, pela vibração real do seu coração. O impulso para a ascensão e a pressão para a ascensão, em parte associados ao despertar da Merkaba interdimensional coletiva na qual se apoia hoje Cristo, vem despertar em vocês este estado da unidade. É um estado vibratório, é um estado de consciência unificada. Cabe a vocês acolherem, cabe a vocês vivê-la e cabe a vocês manifestá-la. As palavras irão se tornar cada vez mais supérfluas, neste mundo. Aliás, as circunstâncias ligadas aos elementos farão com que, durante este período, várias coisas exteriores fiquem limitadas pela manifestação dos elementos, convidando-os a um acolhimento de Cristo, convidando-os a uma interiorização e, então, a uma captação da dimensão Cristo Miguel, devolvendo-os a sua liberdade e a alegria do seu ser, liberados da influência desta dimensão dissociada, da influência do sofrimento, ainda onipresente sobre esta terra. O sofrimento é unicamente o fogo por atrito procedente da personalidade, que quer se apropriar e que não está na doação. Vejam, sobre esta terra, onde levaram os jogos das forças que nós denominamos das trevas ou opostas a Cristo, mesmo elas sendo chamadas, de algum modo, de religiões ou preceitos e princípios querendo levá-los a Cristo. Ninguém pode levá-los a Cristo a não ser vocês mesmos, na humildade, na simplicidade, no acolhimento e na paz. Pois Cristo é a paz eterna. Pois Cristo é a alegria eterna. O seu verdadeiro nome não é Cristo, mas Kiristi, que significa Filho Ardente do Sol. Aquele que conectou com seu sol interior e com o sol exterior, vibra no fogo do amor, no fogo do céu, no fogo da verdade. O fogo da verdade não pode se adequar de modo algum ao fogo prometeico ou ao fogo luciferiano. O fogo do céu vem queimar o que pertence ao fogo prometeico, ao fogo da ilusão, ou seja, a matriz falsificada, com o mental e as emoções incluídos, propiciando um estado de estabilidade e de alegria interna, manifestada no exterior pela sua irradiação, pelo seu abandono, pelo seu estado de ser. As partículas adamantinas, aglomerando-se cada vez mais sobre esta terra, como em suas estruturas, permitem, por ressonância, a manifestação de Cristo no éter, então, no seu coração. As partículas adamantinas revelam em vocês o seu pleno potencial de unidade. Isso apenas pode acontecer, inteiramente, na paz e na alegria. Vocês devem, para isso, se tal for o seu destino, abandonar-se integralmente à luz e a Cristo. Assim, Cristo Miguel irá verter, pela sua cabeça e principalmente pelo seu coração, o fogo do céu ou a espada de Miguel, transfixando então o seu coração para levá-los a viver a unidade. Alguns místicos, e eu mesmo eu não tendo muita oportunidade de falar disso na minha vida, foram transfixados pela espada de Miguel, a espada que abre o coração. É isso que vem para vocês, doravante. É por isso que Cristo disse que ele voltaria com a espada da verdade. A espada da verdade visa cortar o que é ilusório, o que é efêmero. Ela vai atingir o seu coração, abrasá-lo e acendê-lo, ativando em vocês, de maneira sincrônica e total, o coração, a coroa radiante do coração e a triunidade. A espada de Miguel será vertida sobre a terra pouco depois da sua intervenção de 17 de dezembro.
Se vocês mesmos, naquele momento, estiverem no acolhimento e na paz, o fogo de Miguel, pela sua espada, vai abrir as portas de Cristo em vocês, na totalidade. Aí está a mensagem que, como Melquisedeque da terra, ele me incumbiu hoje de transmitir a vocês. Estejam na paz, estejam com ele, nele, a fim de que ele esteja em vocês. Cristo, Christi, é o seu estado. Nesse sentido, vocês foram chamados de sementes de estrelas, de ancoradores da luz vibral, manifestando a graça que permite o retorno de Cristo. Bem-amados irmãos e irmãs em Cristo, se houver perguntas em relação ao contexto da minha intervenção específica de hoje, e somente em relação a isso, então eu permaneço ainda à sua disposição. Pergunta: o ponto Christi das 12 estrelas pode nos ajudar a viver este processo? Irmão, isso foi chamado de caminho de Cristo. Quando Uriel lhes disse que o caminho de Cristo era a ativação das 12 estrelas em uma sequência lógica, é o caminho de Cristo. Evidentemente, a coroação, falsificada, com uma coroa de espinhos com sangue na testa de Cristo, corresponde a esta verdade inefável do seu próprio coroamento. Este coroamento não é um coroamento com espinhos, mas um coroamento com luz. Cabe a vocês vivê-lo. Agora, o espírito do sol tendo sido liberado, é possível, eu os lembro, acolherem a luz vibral de Cristo na unidade e na verdade, a cada manhã, voltando seu peito em direção ao sol. A conexão com a Merkaba interdimensional também é possível, a fim de conectá-los com o éter de Cristo, presente, ele também, nesta Merkaba interdimensional. Lembrem-se também de que o mais importante é a humildade, a simplicidade, permitindo-lhes encontrar o caminho, a verdade e a vida. Pergunta: por que Cristo faz parte das estrelas de Maria, entidades de energia feminina? Irmã, porque Cristo, na sua vibração de Cristo Miguel, é portador da vibração do Pai e da Mãe. Ele é então, como tal, a estrela, ao mesmo tempo a polaridade que vocês chamariam de masculina e feminina. Ele é o andrógeno primordial, recuperando a sua essência. Ele é, então, parte integrante das 12 estrelas. Pergunta: instalar-se na energia crística a partir de 17 de dezembro, vai mudar o quê? Qual o sentido desta pergunta em relação à mudança? A mudança que vocês estão vivendo foi anunciada por vários profetas. Eu disse e anunciei o que iria chegar. Vocês estão nos tempos da realização da profecia, na sua totalidade. Dessa maneira, então, somente o coração, de agora em diante, deve guiá-los. Cristo também vai guiá-los nas mudanças que ocorrem, desde agora, sobre este planeta. Em Cristo não há mais interrogações. Há a presença, como lhes disse o arcanjo Uriel. Naquele momento, a reversão, ou seja, a passagem do efêmero para a eternidade, pode ocorrer. Somente a personalidade pode ter medo do que pode acontecer no plano visível para vocês. Cristo e o coração ardente não se importam com o que acontece no exterior, pois, naquele momento, a porta da eternidade está aberta e ela está no coração e em nenhum outro lugar. É nesse sentido que todos aqueles, entre os irmãos e as irmãs, que se recusarem a abrir o coração, irão viver coisas difíceis. Isso não é uma escolha da luz, isso não é uma punição da luz, mas uma incapacidade ou falta de vontade dos seres de juntar-se à luz. Pergunta: e sobre aqueles que estão ignorando completamente isso, agora? Irmã, de que desconhecimento você está falando? A consciência, a vibração, a abertura da consciência por intermédio das lareiras, são vivenciadas, onde vocês estiverem sobre este mundo. Mesmo se vocês não estivessem, no sentido da personalidade, a par disso, a vibração da luz está aí, para todos. Estar a par não quer dizer nada. Há vibração, ou não há vibração. Há uma certa data, ainda a esclarecer, ninguém poderá dizer, sobre esta terra, que não sabia. E, aí, eu não falo mais de vibração, eu falo do que é evidente. Esse momento está agora muito próximo. Isso será dado depois do que ficar evidente, pois será visível para todos, durante um tempo.
Este tempo será o tempo final da redenção. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs da humanidade e em Cristo, o que de melhor eu posso desejar a você senão a paz de Cristo, na unidade e na verdade, pela vibração do fogo do coração e do amor. Amém. Sirvam. Irradiem. Vivam a luz de Cristo, na unidade e na verdade. O Conselho dos Melquisedeques rende graças a vocês. Nós lhes dizemos, até muito em breve. Vão em paz. Mensagem atemporal.